sociedade passou por diversas mudanças e evoluções ao longo do tempo. O que a proposta de professores reflexivos em uma escola reflexiva aborda é a necessidade da evolução da educação. Podemos ver alguns exemplos de coisas que, ao passar do tempo, mudaram muito e acompanhar a evolução da sociedade. Porém, o modelo de sala de aula continua o mesmo desde sempre. Para criarmos essa sociedade do ensino reflexivo, é preciso que a escola também esteja engajada nessa nova proposta. Ela precisa buscar meios de auxiliar o professor com que os seus projetos, acreditar que ele é capaz de criar próprios métodos de ensinar aos alunos, trabalhar em parceria e estar envolvido nos projetos e desenvolvimentos, criar na escola um ambiente próprio e ideias dentro das suas realidades, já que não é preciso muito para criar um ambiente lúcido e agradável para todos os alunos. Um professor reflexivo, ele precisa conhecer os seus alunos, procurar conhecer seus alunos individualmente, cada um com suas necessidades. Nós temos inteligências múltiplas e é importante que o professor ele consiga identificar a inteligência de cada aluno, o que o seu aluno mais se destaca. Então, e através disso ele vai conseguir trabalhar melhor, cada aluno seu. E é importante nós incluirmos todos, entender a necessidade de cada um para que possamos trabalhar de uma forma que possa agregar a todos. E isso não é só o professor, é uma junção do professor, pai e direção da escola e o aluno também. Então é um conjunto. A inclusão escolar assegura a oferta de sistema educacional, inclusive em todos os níveis e modalidades de ensino. Estabelece ainda a adoção de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado com fornecimento de profissionais de apoio, proíbe as escolas particulares de cobrarem valores adicionais por esses serviços. De acordo com a lei e com as diretrizes do MEC, cabe à Secretaria Municipal de Educação a realização da inclusão nas escolas da cidade. Dentro da escola, o professor tem um papel fundamental. Conhecendo seus alunos, ele terá a capacidade de identificar possíveis distúrbios de aprendizagem. E cabe a ele também encontrar métodos e maneiras de trabalhar com esses alunos de uma maneira que desperte o interesse e melhore seu desenvolvimento. É importante que o professor busque sempre capacitação, especializações, procure conversar com seus colegas sobre os assuntos de sala de aula, sobre seus alunos, para que assim ele esteja preparado para enfrentar os desafios da profissão. Quando falamos de inclusão, podemos falar também sobre pessoas que evadiram da escola. A grande maioria dos casos são jovens que desistiram por falta de interesse. O que nos mostra a necessidade de transformar a escola é o processo de ensino, a aprendizagem em algo interessante que desperta o desejo em aprender. Pesquisa realizada pelo PNAD mostra que mais de 13 milhões de brasileiros ainda não sabem ler e escrever. Existem alguns programas do governo que tentam resolver essa situação, como, por exemplo, o programa Fora da Escola Não Pode, que visa acompanhar a ausência dos estudantes, desenvolver um acompanhamento para que esse aluno não deixe a escola. E também outro projeto, ao longo prazo, que é a Educação em Tempo Integral, que tem como princípio envolver os alunos, motivá-los a pesquisar e incitar a curiosidade, tornando o ensino atraente ao mesmo tempo em que desenvolve o potencial dos jovens. O programa EJA, Educação de Jovens e Adultos, antes conhecido como supletivo, foi criado com o objetivo de democratizar o ensino no Brasil, a fim de possibilitar que as pessoas afastadas das escolas retomassem aos estudos. Nesse modelo, é possível concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio.
Com quantos anos você parou de estudar? Com 15 anos. Qual o motivo de voltar à escola? Era para escrever melhor e também porque eu esquecia das letras. Arrumar um serviço melhor, né? E mais para frente ter uma profissão. Seus professores incentivam você? Sim, bastante. Ju, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória no EJA. Bom, eu comecei no EJA na 5ª série, porque eu tinha alguns problemas com educação física, então eu acabei parando por conta disso. Aí eu parei de novo no 2º ano e acabei voltando e tô concluindo agora. As pessoas um pouco mais velhas, né? Elas têm um pouco mais de dificuldade para aprender, até porque elas ficaram muito tempo fora da escola, né? Então elas já não lembram mais de boa parte do conteúdo que a gente lembra. E tem algum professor que trabalhou com essas pessoas que têm mais dificuldade, mudou tipo a prática de ensinar ali dentro de sala de aula? Sim, aulas com filmes. A gente assistia filmes e com base no filme a gente fazia redações ou debates mesmo. Ah, e isso ajudou? Facilitou bastante, eles aprendiam um pouco mais. E tem alguma coisa que você vê que dentro desse ensinamento do EJA precisa melhorar? Talvez eles pudessem dividir os alunos um pouco mais jovens para os alunos um pouco mais velhos. Não por questões de idade, mas por questões assim, de aprendizado mesmo. A gente aprende um pouquinho mais rápido e eles um pouquinho mais devagar, então acho que facilitaria bastante. A história que eu vou contar é da minha vida, é relacionado a ensinamento, o aprendizado, né? Eu tenho 62 anos e me aposentei. De lá para cá eu fiz vários outros cursos. Primeiro, o que me levou a fazer meus cursos? Sim, uma vontade enorme de aprender. Isso é bacana, aprender. Bom, existe algumas dificuldades quando você vai voltar para a escola. Pelo fato de que todos os cursos que eu fiz até agora, eu já sou diplomado neles. A dificuldade foi encontrar barreiras, por exemplo, eu não vou citar nome de universidade, mas de querer fazer um curso de TI. Aí eu fui recomendado a pegar um curso de TI em escolas tecnólogas. Quer dizer, eu fui desafiado da minha capacidade. Eu vou analisar assim, geral, assim, eu fui lido pela capa e não pelo conteúdo. Aí eu fiquei muito chateado por isso. Não basta a sua idade, mas a sua força de vontade vence. Nunca esqueça isso. Olá pessoal, eu sou o professor Michel, sou professor de matemática licenciado pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, pós-graduado pela PUC de São Paulo em Didática da Matemática. Atualmente eu sou professor da rede estadual e da rede municipal de ensino da Prefeitura de São Paulo. Esse ano eu estou dando aula no CIEJA Cambuci, Paulo Emílio Vanzolini. Para quem não sabe, o CIEJA é um projeto da Prefeitura de São Paulo voltado para a educação de jovens e adultos. Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. A diferença do CIEJA da Prefeitura para os outros CIEJAs é que o tempo lá é um tempo menor, 2h15. O CIEJA entende que a maioria dos grandes alunos, claro, são alunos que têm um trabalho por fora, têm pouca disponibilidade de estudo. Por isso, os alunos eles possuem apenas 3 aulas por dia, de 45 minutos cada, 5 dias da semana.
O maior problema que eu vejo na EJA é a heterogeneidade da sala. São alunos com várias experiências de vida, com dificuldades diferentes, eles estão em faixas etárias diferentes, né? Então, os mais jovens, por exemplo, eles têm certas facilidades que os mais velhos não têm. Geralmente eles conseguem terminar a atividade primeiro, os mais velhos eles demoram mais, né? Isso às vezes acaba causando um certo desconforto. Uma das soluções que nós encontramos é criar roteiros de atividades. Então, o que é isso? Falando, por exemplo, em matemática, que é o meu caso, assim, a gente cria um conteúdo mínimo que possa ser contemplado por todos, um número mínimo de questões. Esse número mínimo todos têm que fazer. A partir disso, aqueles que têm mais facilidade, né, que já terminaram, eles possam progredir, né? Então, assim, eles fazem esses exercícios complementares a mais. Isso garante que todos aprendam o mínimo, que aquela pessoa que tem mais dificuldade, né, ele consiga fazer aquilo que é cobrado, aquilo que é proposto em sala de aula, e aqueles que já terminaram, que eles possam avançar. Então, a grande dificuldade é isso. A sala é muito heterogênea, são experiências diferentes, são tempos de aprendizado diferentes, e a gente tem que criar maneiras, mecanismos para administrar isso. A metodologia da EJA deve ser sim diferenciada. Algumas coisas que os professores da EJA eles devem entender já logo de antemão é o seguinte: obviamente a maioria dos alunos pararam de estudar na idade certa por algum motivo, às vezes motivos bem sérios, motivos pessoais, a maioria porque tiveram que trabalhar para ajudar em casa, né? Outros porque às vezes outras mulheres, eu vejo muito isso, porque o marido não deixava estudar, né? Coisas desse tipo. Então, quando o aluno ele volta para a escola, ele traz consigo aquela coisa estereotipada daquela escola antiga, que taxa, que pune, que avalia para dar nota, para passar ou não, né? Então, a gente tem que tirar esse estigma dele, fazer com que ele perca esse medo daquela escola antiga, mostrar para ele que é uma nova escola, que o professor está ali para ajudar, a coordenação, a gestão está ali para ajudar, que ele pode errar, não tem problema, ele não vai ser avaliado, sabe, como uma nota para ser taxado, ele vai ser avaliado para que o processo de aprendizado, os nossos mecanismos possam ser melhorados, a nossa didática possa ser melhorada, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente tirar esse medo do aluno daquela escola antiga, que eles trazem por si. Muitos têm vergonha, porque ficaram muito tempo fora da escola. Então, às vezes, a dificuldade de ler, escrever, cálculos simples, né? Então, a gente tem que deixar, antes disso, o aluno assim, à vontade, fazer ele entender o propósito, o objetivo daquilo, para que ele possa se permitir a estudar. Caso contrário, eles desistem fácil. Uma outra metodologia muito interessante é o seguinte: o jovem ou o adulto, eles já trazem consigo uma experiência muito grande de vida. Então, eu acho que o grande segredo é o professor dar significado para aquilo que ele já conhece. Então, por exemplo, falando da minha área específica, em matemática, eu tenho alunos que, por exemplo, mexem com obras, são pedreiros, pintores, outros que mexem com culinária, enfim, outros que costuram roupa, ou que trabalham em fábrica, coisas assim desse tipo. Então, eu acho que a ideia é eu buscar exemplos do dia a dia deles, da vida pessoal deles, né? E aí, claro, você tem que conhecer o seu aluno mais de perto, tem que conversar, trazer esses exemplos da vida real, do concreto, e mostrar o significado daquilo, certo? Aquela parte abstrata, falando da matemática em específico, né? É você sair daquela coisa de giz e lousa, aquela coisa meio mística, e você fazer uma modelagem matemática, você mostrar o significado daquilo com o dia a dia. Então, exemplos, situações do dia a dia, um exemplo que mexe com o mercado, né? Ou quando você vai comprar um carro, vai financiar uma casa, que no caso da matemática financeira, gráficos, né? Aí a questão a estatística agora, as eleições, por exemplo, está muito alta essas pesquisas. Então, a gente pegar coisas do dia a dia deles e dar significado para isso. Isso é uma ótima estratégia para a educação da EJA, porque quando o aluno ele enxerga, ele vê a utilidade daquilo, ele faz a relação e ele se motiva com isso, né? Isso é importante.
Bom, assim, eu acho que sempre algo pode ser melhorado, né? Sempre tem coisas a serem melhoradas. Ali no SEJA, especificamente, a gente faz o planejamento a cada 15 dias. Para você saber o que tem que ser melhorado, é assim, você estar sempre em constante contato com o seu aluno, né? É claro que, por conta do tempo curto, né, a gente tem que priorizar alguns conteúdos em relação aos outros, e o que a gente tenta fazer para sanar um pouco isso é acertar nas escolhas das atividades. Então, são atividades que contemplam o maior número de habilidades e competências possíveis, né? E incentivar o aluno a estudar além da escola, não ficar esperando só ali na escola, só pelos professores, né? Então, por exemplo, as tecnologias estão aí com as videoaulas que eles podem acompanhar, ou ler por conta própria, né? Livro didático que eles levam para casa, a grande maioria, né? Então, quando a gente faz o nosso planejamento, é sempre nesse sentido, é aquilo que está dando certo, a gente continua, e o que não está dando certo, o que pode melhorar, quais os caminhos a serem tomados para isso. Ser pedagogo não é apenas ser professor, mestre, tia, coordenadora, supervisora, orientadora, dona da escola. É mais que isso, é ser responsável. Ser pedagogo é ser valente, pois sabemos as dificuldades que se encontram nessa profissão no dia a dia. Ser pedagogo é saber conhecer seu caminho, sua meta e saber atingir seus objetivos. Ser pedagogo é saber lidar com o diferente, sem preconceito, distinção de cor, raça, sexo ou religião. Ser pedagogo é ter uma responsabilidade muito grande nas mãos, talvez até mesmo no futuro. Ser pedagogo é ser mais que profissional, é ser alguém que acredita na sociedade, no mundo e na vida.